Queria começar aqui com você com uma notícia quentinha, que é a seguinte: o Eduardo Bolsonaro decidiu ficar nos Estados Unidos e se licenciar da Câmara. Ele está com o passaporte na mira do STF, e aí ele tomou essa decisão aí de tirar uma licença no mandato parlamentar para ficar nos Estados Unidos. Ele fez um anúncio aqui na manhã dessa terça-feira, dizendo que, da mesma forma que assumiu o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele para seguir representando esses irmãos de pátria. A decisão significa um recuo do Eduardo Bolsonaro, que chegou a avisar a liderança do seu partido que retornaria ao Brasil na terça-feira, após uma temporada de 20 dias nos Estados Unidos. A informação tinha sido repassada aqui ao Metrópolis pelo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, e disse que Eduardo voltaria para assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores. E Hugo Mota meio que garantiu que ele teria esse posto aí. O Sóstenes falou: Eduardo volta na terça à noite para assumir o cargo de presidente dessa Comissão de Relações Exteriores. E o Eduardo acabou não voltando. Procurado, o Sóstenes afirmou que tudo mudou durante a madrugada e que Eduardo decidiu ficar nos Estados Unidos e se licenciar do mandato na Câmara por 4 meses, professor. Com a decisão, o líder do PL disse que vai rever a estratégia em relação à Comissão de Relações Exteriores, que tinha sido pedida pela sigla para abrigar o 03 do Jair Bolsonaro. O Eduardo colocou esse vídeo agora há pouco, eu vou botar um trechinho para gente ver, e gostaria dos seus comentários, meu querido professor Legene Mirham. Tornei-me deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus, um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente em buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida de toda essa pompa para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Eu estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosas, trabalhadores e todo tipo de pessoa comum e inocente. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa: fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Também não descansarei até construir o cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes e com ampla participação da oposição. Não existe democracia num país que age como a Suprema Corte da Romênia ou a narcoditadura da Venezuela de Nicolás Maduro, onde os líderes da oposição, que arrastam multidões nas ruas, sejam impedidos de concorrer por conta de eufemismos desavergonhados de tiranos. Ressalto que a minha posição de deputado federal, ainda mais tendo sido o mais votado de toda a história do Brasil, bem como filho do presidente mais popular da história recente do país, me facilitava, assim,
a abertura de portas internacionais. No entanto, essas portas já estão abertas. Agora, necessito de tempo e dedicação integral para seguir trabalhando e representando não só os paulistas, mas todos os brasileiros. Nessa jornada, só tenho a agradecer a Deus. Um filme passa na minha mente e entendo quão extraordinária é a providência divina. Poucos sabem disso, mas no mesmo dia que os deputados do PT peticionaram a PGR requisitando apreender o meu passaporte, em 27 de fevereiro, eu estava voando com a minha família para os Estados Unidos, num voo que eu havia comprado poucos dias antes. Provavelmente, nem o PT e nem Alexandre de Moraes esperavam que eu fosse passar o feriado de carnaval fora do Brasil, já que eu havia recém-retornado de uma viagem dos Estados Unidos 2 dias antes, em 25 de fevereiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, protegeu a mim e a minha família, para que a minha missão de trazer justiça não fosse interrompida por esquemas e planinhos dos canalhas de ocasião. Dessa maneira, nunca imaginei que eu faria uma mala de 7 dias para não mais retornar para minha casa. Mas hoje, vejo com clareza que Deus está me mostrando o caminho. Tenho certeza que o meu eleitor também entende que o meu trabalho, nesse momento, é muito mais importante aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Como defendia o professor Olavo de Carvalho, não se combate uma ditadura vivendo dentro dela. Todos no Brasil sabem que Alexandre de Moraes é capaz de fazer qualquer coisa, ainda que notoriamente ilegal ou inconstitucional, mesmo que exista um parecer contrário da PGR, como, aliás, ele já fez no passado. Falando em PGR, Moraes deu prazo para o procurador-geral de 5 dias para responder a um simples sim ou não acerca da pensão do meu passaporte. Porém, já se passaram mais de 18 dias e nada do senhor Paulo Gonet responder. Seria ultrajante, mas, na atual democracia relativa brasileira, ninguém poderia se dizer surpreso com a pensão do passaporte de um deputado e até mesmo a sua prisão sem motivo. Ao bem da verdade, fatos muito piores já ocorreram, como a morte na cadeia do Clesão, a condenação a quase 9 anos de cadeia do deputado federal Daniel Silveira, que recebeu indulto do então presidente Jair Bolsonaro, e pela primeira vez na história do país, o indulto foi covardemente cancelado pelo STF. As prisões preventivas e injustificadas de Felipe Martins, Anderson Torres, Silvinei Vasquez e vários outros, assim como as condenações a até 17 anos de prisão de senhorinhas como Iracina Góes, de 71 anos de idade, ou a cabeleireira e mãe Débora Rodrigues dos Santos, presa por ter escrito de batom numa estátua a mesma frase dita pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, abre aspas, perdeu o mané, fecha aspas. Quem, em sã consciência, pode esperar algum tipo de pudor ou moralidade de um regime de exceção? Como alguém pode esperar justiça vinda de um pedido para prender o meu passaporte feita por deputados do PT e encaminhado diretamente para as mãos do Alexandre de Moraes, sem sorteio ou distribuição? Ou seja, serei julgado por um inimigo declarado, pela mesma pessoa que eu tenho denunciado aqui no exterior. Serei julgado, de acordo com o juiz Marco Antônio, assessor de Moraes, pelo cara que quer me pegar de qualquer forma. Lembram dos artigos do Glenn Greenwald? Esta é a pessoa que está me inserindo criminosamente no processo de golpe de Estado da Disneylândia, também conhecido como golpe de 8 de janeiro. Certamente, não é fácil me afastar temporariamente do cargo de deputado federal. Não é fácil saber que o meu pai pode ser injustamente preso e talvez eu jamais tenha a chance de reencontrá-lo pessoalmente de novo. Não tenho dúvida que o plano dos nossos inimigos é encarcerá-lo para assassiná-lo na prisão ou deixá-lo lá perpetuamente, assim como aconteceria com Donald Trump, caso não tivesse sido reeleito agora em 2024. Contudo, a vida é feita de decisões e sacrifícios. Se esse é o plano de Deus para a minha vida, entrego-me de corpo e alma, para que eu possa ser um instrumento de sua vontade, para que eu possa ser mais útil na libertação do meu país, para que eu possa parar a sanha totalitária de um psicopata sem limites. Sim, eu aceito esse sacrifício com honra. Vou morar longe dos meus amigos, dos meus familiares, da minha pátria, mas não descansarei até que a justiça seja feita e a minha nação seja libertada. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte, ou mesmo me prender, para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. Alexandre, a minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. Estarei focado integralmente nesse objetivo. Só retornarei quando você estiver devidamente punido pelos seus crimes, pelo seu abuso de autoridade. Finalizo comunicando ainda que, graças ao excelente trabalho desempenhado pelo líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, que não se dobrou às pressões do PT, e também pela retidão e compromisso com a legalidade do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que no meu lugar será nomeado o deputado federal gaúcho Zuco para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele irá me ajudar institucionalmente a manter essa ponte com o governo Trump e o bom relacionamento com países democráticos e desenvolvidos.
Juntos, nós iremos trabalhar na mais sagrada missão que um parlamentar pode ter, que é a de resgatar liberdades perdidas para o nosso Brasil. Que o Mundo Livre possa nos ajudar a manter viva essa nobre causa. Deus abençoe o Brasil e me dê os meios para cumprir a minha missão. Conto com o apoio de todos vocês, que assim como eu, travam essa honrada batalha pela liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Eugênio, meu caro, seus comentários a respeito do Bananinha. Tem muita coisa para falar, né? Um discurso aparentemente patriótico, justificando um sacrifício elevado do ponto de vista pessoal, sem salário, etc. Na verdade, ele é um covarde. Ele está, então, abandonando a pátria, o país, seu mandato, e está fugindo de uma derrota iminente. Por quê? O cerco já está por demais de grande. Ele viu o ato completamente esvaziado lá Ele vem caindo, né? 64, 32, agora 18 mil pessoas. Cadê 1 milhão? Né? Não tem mais milhão, né? Nem milho não tinha lá. Vendedor de milho nem abriu a barraquinha, porque não vende mais, ia estragar lá os milhos que ele levasse, né? Então, o cerco está se fechando. O Bolsonaro lá fez um discurso, até o Estadão, jornal de direita, disse que era um velório. Minha esposa, que não é um quadro político, ela falou assim, mas isso é um discurso de despedida, né? É um discurso antes de ir para a prisão. É um discurso, o último discurso, antes de ir para o cárcere, né? Quer dizer, é o cerco do fascismo. O fascismo está cercado no Brasil. E o cerco no mundo está acontecendo, não é? Então, você veja a derrota, por exemplo, na guerra da Ucrânia. O Zelensky, que a mídia inteira escondeu a derrota da guerra na Ucrânia, quantas pessoas no mundo, nos últimos 3 anos, acharam que a Rússia estava perdendo a guerra? A Rússia, que tem a maior tecnologia militar do planeta, mais do que os Estados Unidos. De que adianta eles terem 836 bases militares? Eles não têm tecnologia militar mais. O sistema antimísseis dele, Patriot, é da década de 80, não consegue mais derrotar mísseis. A Rússia tem o sistema S-400, 500, já está desenvolvendo o sistema S-600 de mísseis. De cada 10, eles abatem 9. O Patriot, de cada 10, abate 5. Não tem mais condições. Estão superados. Não é? Então, veja, a mídia o tempo todo passou agora não sabe o que faz mais, porque perdeu. Ele viu que perdeu. Agora tem um novo presidente dos Estados Unidos que está reconhecendo. Não é que é amigo da Rússia. Chegaram a dizer que ele é agente infiltrado, né? Agente russo infiltrado, né? Porque não é possível uma amizade, um cavalo de pau. Não, ele é anticomunista, ele é proto-fascista, ele é o velho Trump de extrema-direita. Só que ele é da política externa realista, meu amigo. Né? Ele não tem essa linha do Biden de jogar 150 bilhões de dólares para fazer uma guerra de desgaste contra a Rússia. Então, o fascismo no mundo está sendo derrotado. Há quanto tempo você não ouve a voz da Ursula von der Leyen? Foi derrotada, afundou a União Europeia, porque está comprando gás quase que o dobro do preço, né? Porque comprava um gás barato da Rússia. Hoje incutiram na mentalidade da população da Europa que a Rússia está prestes a tomar a Europa inteira. Acabou a Guerra Fria, precisava ter um inimigo virtual para poder justificar os gastos militares e que a OTAN continuasse existindo. O Pacto de Varsóvia acabou, né? No mesmo ano de 1991, antes de acabar a União Soviética em dezembro de 91, em julho o Pacto de Varsóvia acabou. Mas a OTAN dobrou de 16 para 32 membros.
Mas por quê? Precisava ter um inimigo, e o inimigo é a Rússia. Eles tentaram, os muçulmanos, no primeiro momento, invadir o Iraque. Não, o muçulmano não é. Né? Não tem nada, nada. Mataram lá 5, 6 milhões de muçulmanos. Obama, né, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, mas matou 6 milhões de muçulmanos. Não, mas o inimigo é a Rússia. Se você perguntar para um europeu médio, não, o inimigo é a Rússia. A Dinamarca agora, tá, investiu 8 bilhões de euros no exército contra os russos. Mas é os Estados Unidos que querem tomar a Groenlândia. E o povo dinamarquês está achando que o russo é o inimigo. Né? Se perguntar para um austríaco, ele acha que os russos, a qualquer momento, o Putin vai chegar em Viena com os tanques. Nunca quis. Quem invadiu a Rússia foi a Europa 2 vezes. Mas eles criaram essa mentalidade na Europa que o Putin vai invadir a Europa inteira. Não tem condições. Condições militares tem, isso não tem dúvida. Mas não tem nem condições, não tem nem população para isso. A Europa tem o triplo de população da Rússia. A Rússia tem 150, a Europa tem 450.